Saudações extensiva aos seguidores do canal Cozinha Científica, bem como a todos aqueles que ainda não são nossos seguidores. Aproveito o ensejo para convidá-los a seguirem o nosso canal. Basta efetuar um clique e ativar o sininho para que possas então receber todas as notificações relativamente aos vídeos e às abordagens que temos efetuado no nosso canal. No entanto, estamos aqui para efetuarmos uma abordagem breve em torno do fenômeno religioso em Angola, como é do nosso conhecimento e fruto dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente ao Censo Populacional 2014, demonstra então que a maior parte da população angolana professa uma determinada crença religiosa, com maior destaque ao cristianismo. Nesta reflexão, queremos sim levantar dois dos grandes fenômenos que têm mudado o panorama religioso angolano. Vamos aqui falar da proliferação religiosa e da ruptura no seio das principais denominações religiosas que nos últimos anos têm sido elementos muito visíveis no nosso território. Portanto, se olharmos as abordagens dos grandes teóricos em torno da religião, isto é, a nível mundial e, quem sabe, nacional, começamos assim a olhar o pensamento de Emile Durkheim, que conceitua a igreja como sendo uma comunidade moral formada por todos os crentes de uma mesma fé, tanto os fiéis como os sacerdotes, enquanto que Guedes define a igreja como um conjunto amplo de pessoas que pertencem numa organização religiosa estabelecida. No nosso contexto, Pestana apresenta a seguinte visão relativamente à igreja. Diz que podemos colocar as igrejas como um importante instrumento na formação e reafirmação das identidades dos indivíduos. Porque se olharmos as duas abordagens e aquilo que a gente já tenha descrevido em 2020, destacando aqui algumas funções socialmente importantes que as igrejas desempenham na qualidade de parceiros credíveis do Estado, designadamente a pacificação de espíritos, a criação de condições para facilitar o acesso a alguns direitos sociais, como a realização de certas atividades filantrópicas que visam resolver problemas das comunidades mais carenciadas. Nesta perspectiva, portanto, esses elementos são fundamentais, de um lado para o equilíbrio da própria sociedade e por outra para o bom funcionamento das instituições religiosas. Atenção que esses elementos que acabamos de citar, tal como a pacificação do espírito, a comunhão entre os irmãos, são elementos que nos últimos anos têm retrocedido no seio de algumas denominações religiosas, fazendo com que a proliferação religiosa e as constantes rupturas sejam uma realidade. A título de exemplo, segundo o comunicado da Rádio Luanda do dia 17 do mês de janeiro, dava conta que o distrito urbano do Palanca, no município do Clambaquiás, província de Luanda, claramente, é a região do país com maior número de templos de adoração, que nós também, o que muitos chamam de igreja, uma vez que se olhamos a questão da igreja está ligado às pessoas que professam uma determinada crença religiosa, que partilham certos sentimentos. Já templos de adoração, que é o lugar onde os crentes, onde as pessoas que partilham a mesma fé reúnem para celebrarem as suas missas. Mas no nosso contexto,
A terminologia igreja, em muitas circunstâncias, é aplicada também para identificar os templos de adoração. Por isso, o comunicado da Rádio Luanda fez menção que o distrito urbano do Palanca, no município do Clambaquiaxe, é a região do nosso país com maior número de igrejas. Atenção, é um distrito urbano que tem a capacidade de albergar inúmeras igrejas, que até inclusive, se compararmos com o número geral de alguns países, estamos aqui a falar número de denominações religiosas, o distrito do Palanca pode estar acima destes países. E, portanto, no capítulo da ruptura no seio das denominações religiosas, até algumas denominações tidas como tradicionais, não vamos poder citar os nomes, né, têm vivido esse fenômeno de perto, de ruptura, marcado esse por conflitos internos e conflitos esses que acabam, primeiro, criando uma ruptura, e essa ruptura leva ou a denominação religiosa criar uma divisão, isto é, a parte que tem a tendência de procurar um refúgio melhor, né? Procurar se afiliar a uma denominação religiosa que apresenta melhor hospitalidade, ou ainda em fundirem-se em uma nova denominação religiosa. Razão pela qual estes dois fenômenos nos últimos anos têm caminhado junto. De um lado, a ruptura no seio das denominações religiosas. Essas rupturas, em muitas circunstâncias, acabam sim no surgimento de novas denominações religiosas, ou ainda essa ruptura acabam fortalecendo algumas denominações religiosas, porque já temos denominações que dividiram-se, em que uma parte abraçou um novo desafio, isto é, afiliando-se a uma denominação religiosa que apresentava então melhor hospitalidade. Este processo não tem sido apenas um processo pacífico, alguns até acabam mesmo por violência, acabam em agressão, acabam por detenções e acabam até em processos judiciais, né? Por isso é que a Procuradoria-Geral da República nos últimos anos vem analisando, vem trabalhando, vem intervindo em alguns assuntos ligados a estes dois fenômenos. Portanto, fruto desses dois fenômenos, a ruptura no seio das denominações religiosas e, consequentemente, o fenômeno da proliferação religiosas, surgiram-nos então os seguintes questionamentos. Primeiro, o que de facto está na base dos sucessivos conflitos? Falta de diálogo assertivo? Será o capital econômico? Intimidações por parte dos líderes ou liderados? Onde estamos? Para onde vamos? O que de facto queremos? Como resgatar a mística da paz, irmandade, comunhão cristã e inclusão social no seio das denominações religiosas? Para se inverter o quadro, quais são as políticas de atuação do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, sendo a entidade competente a nível nacional para lidar com essas situações ligadas ao fenômeno religioso no nosso país? Portanto, esperamos que esta pequena reflexão possa estimular os nossos seguidores para realizarem inúmeras pesquisas no campo religioso nacional. Estamos juntos, fique ligado. Portanto, esperamos que estes questionamentos e esta breve reflexão encontre espaço nos nossos acadêmicos, pesquisadores, estudantes e sociedade em geral, para que possamos então analisar com maior profundidade a questão do fenômeno religioso nacional. Repito, porque as instituições religiosas desempenham certas funções sociais
que de facto ajudem para o equilíbrio da sociedade, ajudem naquilo que tem sido a realização e efetivação de alguns direitos sociais e também ajudem na pacificação do espírito e ajudem muito e muito mais. É necessário